Provérbios, capítulo 11, versículo 17. Diz assim: o homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. Amém. Pai, obrigado pelo privilégio que temos de, no meio da semana, podermos ouvir a Tua palavra depois de um dia de trabalho. Obrigado, Senhor. Já louvamos, pudemos declarar aqui que o Senhor é um Deus digno de honra, de glória, de ser louvado. Ao Senhor toda honra e toda glória. E agora é um momento, meu Deus, de ouvirmos a Tua voz. Fala conosco, Pai, através da Tua palavra. Abre os nossos ouvidos e o nosso coração, que possamos ser ministrados pelo Espírito Santo, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Precisamos, meu Deus, da Tua palavra para seguir adiante, para que a nossa fé, meu Deus, seja firmada, que ela possa crescer e possamos enfrentar os dias maus nesse mundo tenebroso. Ó Pai, fala conosco, edifica a nossa vida e me usa, Deus, de acordo com a Tua vontade, que eu seja um instrumento nas Tuas mãos. Clamo por misericórdia, graça, unção, poder do Espírito Santo, que Ele possa romper as barreiras de entendimento e que possamos, meu Deus, todos ouvir e colocar em prática a Tua palavra nessa noite. Assim oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, podem sentar. Queridos, uma doutrina muito importante na Bíblia Sagrada, alguns até questionam porque acreditam que o livre-arbítrio não é tão livre assim, já que, alguns argumentam, já que o homem é prisioneiro, escravo do pecado, ele não é tão livre assim para decidir, como também já ouvi pessoas dizendo que aqueles que vivem num ambiente de pecado, não é? Um ambiente, por exemplo, de violência, de criminalidade, a pessoa não é tão livre para seguir um outro rumo que não seja do crime, por estar ali inserida numa outra realidade, numa outra vivência. Mas eu creio, irmãos, creio fielmente no livre-arbítrio. Por mais que o homem seja influenciado, por mais que você queira tentar me convencer de que o homem não é tão livre assim, por mais influências que possam haver, sempre há uma decisão nossa. Sempre temos, dado por Deus, o poder da decisão. Eu queria que você abrisse no livro de Deuteronômio, lá no capítulo 30, Deuteronômio capítulo 30, vamos ler o versículo número 19. Deuteronômio 30, versículo 19, uma proposta que Deus faz ao seu povo. Deuteronômio 30, 19 diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Então veja que o texto é claro. Quando Deus diz, eu propus a vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. E o povo, nesse momento, já estava, não é, sob a influência do pecado, já era herdeiro do pecado original de Adão. Então o povo também já não era, segundo a teoria que dizem, não era tão livre assim para decidir, mas porque Deus então coloca na Bíblia que propõe a eles. Eu fiz uma proposta. E proposta, irmãos, você aceita ou não aceita? Às vezes você recebe uma proposta de emprego e você diz, não, eu te proponho alguma coisa e você tem o poder de decisão. Então Deus aqui está deixando claro que Ele propõe ao homem a bênção e a maldição, a vida e a morte. Mas Ele diz, escolhe, pois, a vida. Deus põe uma proposta, então é para nós inquestionável o livre-arbítrio. E por que eu digo isso? Porque nós lemos aqui em Provérbios capítulo 11, verso 17, que
há um homem que faz o bem, esse é o homem bondoso, mas há o cruel, e esse cruel a si mesmo se fere. Então, há aqui também duas opções: fazer o bem ou fazer o mal. Se bem que, para nós cristãos, fazer o bem não deveria ser uma escolha, mas é um mandamento, não é? Veja também lá na carta de Tiago, no capítulo 4, no versículo 17, como também é bem claro para nós. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então, a Bíblia também é enfática: se você sabe que deve fazer o bem, mas você não faz, é pecado. Então, não fazer o bem, irmãos, não é uma opção. Para nós cristãos, não deveria ser uma escolha fazer o bem ou fazer o mal. Para nós, deve ser uma questão de obediência. Devemos fazer o bem. Então, nesse capítulo 11 de Provérbios, é um capítulo que fala muito do antagonismo do justo e do perverso, né? Vários versículos, depois se você ler aqui, né, no capítulo 11, fala sobre esse contraponto do homem que é justo e do homem que é perverso, do homem ímpio, do homem que comete, né, pecados. E como nós vimos aqui, não é difícil, embora pareça, não é, também muito contraditório, não é difícil para nós vermos justos sendo cruéis consigo mesmos. Porque é o que o texto diz: o homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. Então, o que estamos dizendo aqui, nesse versículo, não é o bem que eu posso fazer a outro, mas o que o versículo diz é o bem que eu faço, bem ou mal que eu faço a mim mesmo. Como pode, irmãos, alguém ferir a si mesmo? Como pode ser possível alguém ser cruel consigo mesmo? Para nós é difícil imaginar. Incrível que pareça, há muitas pessoas que são boas com os outros, mas consigo mesmas são cruéis. Não conseguem ser boas, não conseguem o auto-perdão, não conseguem, não é, levar adiante os seus projetos, os seus planos, sempre por temores ou por causa de outros, não é? Então, por isso, acabam se prejudicando. As pessoas, é diferente, não é, de ver uma pessoa que é abnegada, ela abre mão dos seus interesses em prol dos outros. Não é disso que eu estou falando. Eu digo daquela pessoa que escolhe fazer o mal a si mesmo. Enquanto nós, como cristãos, deveríamos fazer o bem. Não somente aos outros, mas em primeiro lugar a nós mesmos. Porque como ficaria, né? Ou ficaria se nós quiséssemos cumprir o mandamento que o Senhor nos ordenou? Quando Jesus é questionado sobre o maior dos mandamentos, ele diz: o primeiro é: ame a Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E o segundo é: amarás o próximo como a ti mesmo. Como eu vou amar o próximo como a mim mesmo, se eu sou cruel comigo? Se eu não consigo fazer o bem a mim mesmo? Seria, irmãos, o desamor. Seria, não é, alguém que não se ama. Antigamente tinha uma música: eu me amo, não é? Não posso mais viver sem mim. Mas, mais uma vez, por incrível que pareça, tem pessoas que não se amam. Tem pessoas que se odeiam, tem pessoas que em determinados momentos, quando cometem erros, são cruéis, imperdoáveis consigo, não conseguem viver com isso e acabam trazendo um prejuízo enorme. E há muitas maneiras de ser cruel consigo mesmo. Primeiro, reprimir emoções, eu disse, pessoas, não querem demonstrar emoções,
acham que elas não são dignas, não são boas, preferem se retrair. Muitas pessoas, quando têm alguma dificuldade, algum problema, elas se retraem, dizem que aqueles que não são mais explosivos, né, aqueles que guardam para si ou acabam segurando, aquele que segura o choro, acaba trazendo um mal para si mesmo, ao passo que aquele que põe para fora, aquele que conversa, aquele que busca o diálogo, esse tem menos problemas de saúde, é mais feliz. Então tem pessoas que reprimem as emoções, isso é ser cruel consigo mesmo. Pessoas que são passivas demais, que veem, não é, algo errado, até mesmo sendo feito contra elas. Brasileiro tem muito disso, brasileiro é muito passivo. Cansamos de ver governos e desgovernos fazendo mal a nós mesmos, mas somos um povo pacífico. O povo brasileiro é fofo, o povo brasileiro não vai às ruas, né, não batalha pelos seus direitos, não quer conversar, isso não é problema meu. Isso, irmãos, não é fazer o bem a si mesmo. Lutar pelos seus direitos, ser passivo demais, o rancor também. A pessoa que é rancorosa está fazendo mal a si mesmo, está sendo cruel consigo mesmo. Aquele que não perdoa a si mesmo. Eu consigo perdoar os outros, o mal que os outros me fazem, mas os meus erros, eu sou incapaz de me perdoar. Já conheceu pessoas assim? Pessoas que não conseguem viver com os seus erros, não conseguem se perdoar e passar por aquilo, continuar a vida, ficam se martirizando, né? Ressentindo, remoendo. Queridos, tudo isso todos esses são exemplos de alguém que é cruel consigo mesmo. Você não está fazendo bem a você. A outra maneira de ser cruel consigo mesmo é pecar contra Deus. Pecar porque sabemos que haverá consequências. O salário do pecado é a morte. Então sabemos que quando pecamos, iremos colher as consequências. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, certamente ceifará. Então, todas essas são maneiras de crueldade, autocrueldade. Então, irmãos, qualquer uma das decisões que você tomar vai trazer resultados. Lá em Deuteronômio, quando nós lemos o capítulo 30, se você ler o capítulo 27, o capítulo 28, Deus vai falar ao povo das bênçãos decorrentes da maldição e das bênçãos decorrentes da obediência. Então há uma escolha. Se o povo escolhe ser desobediente, vai trazer maldição, como foi com o povo de Israel. Mas se o povo, nos momentos em que ele escolheu a obediência, trouxe bênçãos para si. Então, as decisões que vamos tomar vão trazer resultados para nós. O problema é como vamos lidar com elas. Quando eu decido ser cruel comigo mesmo, o que é que isso vai trazer para mim? Isso é que eu preciso aprender, e eu queria ver contigo alguns versículos nessa noite sobre isso. O primeiro ponto é que a autocrueldade produz isolamento. Eu queria ler contigo um texto que está lá em Lamentações do profeta Jeremias, Lamentações capítulo 4, no versículo 3, diz assim: até os chacais dão o peito, dão de mamar a seus filhos, mas a filha do meu povo tornou-se cruel, como os avestruzes no deserto. Jeremias, aqui nesse contexto de Lamentações, ele fala do que ele viu ali na cidade de Jerusalém, já desolada no exílio, né, destruída pelos babilônios, o povo levado cativo. Nabucodonosor, lá no ano 586, destruiu a cidade e foram levados para o cativeiro. Mas antes disso, foram 18 meses de cerco.
E Jeremias testemunhou aquilo, aqueles momentos, todos aqueles meses, o declínio da cidade, de como eles passaram de uma posição, não é, de beleza, não é, uma posição de bênção, de um povo cuidado por Deus, na cidade de Deus, e acabam vendo que o cerco estava se fechando, fome vindo, é aqui o contexto que diz que até os chacais dão peito, mas as pessoas passavam fome na cidade. Então, nesse momento, Jeremias está falando de desolação de Jerusalém. Por quê? Por causa do pecado. Também uma decisão que eles tomaram. Veja o que diz aí o versículo 6 do capítulo 4. Porque maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, que foi subvertida como num momento sem o emprego de mãos nenhumas. Então havia a consequência do pecado, a consequência de fazer o mal a si mesmo, de ser cruel consigo mesmo. Então, nesse momento, durante esse período de cerco, de fome, não é, de privação, de medo, o povo se tornou cruel, porque não havia comida, ao ponto de as pessoas passarem na rua e virem as outras com fome e não terem mais, não é, o coração compungido, não terem mais aquela compaixão, até mesmo porque não podiam também, não tinham alimento. E aí veio a crueldade, o pecado trazendo a crueldade. E a crueldade produz o isolamento. Aqui o texto fala de avestruzes no deserto. Longos períodos de deserto e isolamento, irmãos, vão minando o que somos. O texto fala de avestruzes no deserto. Curiosamente eu vi essa semana que foram encontrados ovos, né, numa escavação ali nos arredores de Jerusalém, ovos de avestruz de 4.000 anos. Era comum ali naquela região desértica, os avestruzes andando por ali, né? Um animal bastante resistente, um animal cuja alimentação é possível, ele encontra ali naquele ambiente de deserto. Mas o avestruz, ele também é conhecido, e vamos ler outros textos, também é conhecido por não cuidar bem dos seus ovos, não cuidar bem dos seus filhotes. Né? Dizem que os avestruzes, eles cuidam de todos os filhotes, porque eles não distinguem mais os seus. Então eles acabam dividindo e cuidam de todos juntos, porque não há mais o reconhecimento dos seus filhos, e eles não são cuidadosos na proteção das suas crias. Veja o que diz o versículo 7 e 8. Os seus príncipes eram mais alvos do que a neve, mais brancos do que o leite, eram mais ruivos de corpo do que os corais, e tinham a formosura da safira. Mas agora escureceu-se-lhes o aspecto mais do que a fuligem. Não são conhecidos nas ruas, a sua pele se lhes apegou aos ossos, secou-se como uma madeira. Veja o que o povo acabou passando no cerco, consequência do pecado, consequência da autocrueldade, ao fazer um mal a si mesmo, que é a desobediência. Eles acabaram com o cerco e passaram de pessoas mais brancas do que o leite, limpos, alvos mais do que a neve, não é? Tudo esse que é mostrado aqui no versículo 7, mas no 8 é totalmente o oposto, mais escuro do que fuligem. Imagina um cara saindo de uma mina de carvão, coberto de fuligem. Era assim o contraponto de como eles eram e como ficaram depois. Então aquele isolamento provocou neles angústia, dor, foi minando o que eles eram, ao ponto de não serem mais, não terem mais nenhum sentimento por verem pessoas passando fome, por verem toda aquela privação, todo aquele sofrimento. É isso, irmãos, que produz a autocrueldade. Por fora, o deserto, mas por dentro, angústia e dor. No versículo 1 e 2,
ele continua dizendo: como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro refinado, como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas, os nobres filhos de Sião, comparáveis a ouro puro, como são agora reputados por objetos de barro, obras das mãos do oleiro. Versículo 4 e 5. A língua da criança que mama fica pegada pela sede ao céu da boca. Os meninos pedem pão e ninguém há que lhe dê. Os que se alimentam de comidas finas desfalecem nas ruas. Os que se criaram entre escarlatas se apegam aos monturos. Veja, irmãos, o retrato dos sofrimentos do povo no cerco, consequências da autocrueldade. E aí há uma mudança tremenda por fora, ao ponto de serem comparados aos avestruzes do deserto. Até mesmo os chacais dão peito, até mesmo as bestas cuidam das suas crias, têm compaixão com os seus filhotes, mas Jerusalém, desolada, já não havia mais nada, só angústia, dor, isolamento, as consequências da autocrueldade. E isso, irmãos, é como uma barragem prestes a romper. Em determinado momento, a autocrueldade praticada por nós mesmos, um momento vai romper. É como uma pequena fissura que vai saindo, uma pequena quantidade de água, e naquela imensidão você não dá valor, e vai tocando a vida, e depois aparece outra e outra e mais outra. Mas um momento, irmãos, a barragem vai romper. E tudo aquilo vai desabar, vai desmoronar e vai causar destruição pelo que tem na sua frente. Então, o isolamento, consequência da autocrueldade, ele não tem um final bom. Como nós vimos aqui, o final é triste. A mudança completa que se dá por dentro da pessoa, que faz o mal a si mesmo, é devastadora, é tenebrosa. Mas esse isolamento, irmãos, não é da vontade de Deus. Esse sintoma de autocrueldade não é da vontade de Deus. Deus não criou nem a mim nem a você para que fizéssemos mal a nós mesmos. Nós não fomos criados para isso. Não é a vontade do Senhor. Pelo contrário, Deus quer restaurar. Veja Isaías capítulo 43, do versículo 16 ao 21. Isaías 43, verso 16. Assim diz o Senhor: o que outrora preparou um caminho no mar, e nas águas impetuosas uma vereda, o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, fazem juntamente lá, e jamais se levantarão, estão extintos, apagados como uma torcida. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Aqui Isaías está falando exatamente da libertação do povo do jugo da Babilônia. Ali que naquele momento, Jeremias diz que eles estavam semelhantes a avestruzes no deserto. Até mesmo os chacais davam de mamar aos seus filhotes. Aqui diz que a restauração seria tamanha que até mesmo esses animais iriam glorificar a Deus. Até mesmo no texto, no livro de Lamentações que nós lemos, Jeremias antes diz, né, os textos, as passagens que nós tanto celebramos no versículo 22 do capítulo 3, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã, não tem fim, grande é a tua fidelidade. Jeremias está dizendo a respeito da esperança, da misericórdia de Deus.
Então, viver na autocrueldade, ferindo a si mesmo, desejando o mal a si mesmo, sem perdoar, não é a vontade de Deus. Ferir a si mesmo, irmãos, é opção sua. Você tem que escolher, ou você vai continuar se ferindo, ou você vai agir como nós vimos no texto de Provérbios, ser um homem bondoso e fazer bem a si mesmo. Ah, pastor, então você está me dando carta branca, a partir de hoje eu vou cair na folia, quero fazer... Não, queridos, não estou dizendo isso. Caindo na folia, se lançando no pecado, fazendo, né, tudo aquilo que a sua carne deseja, não é fazer bem a si mesmo. Mas o que eu estou dizendo é que você não deve se martirizar. Você precisa se perdoar. Você precisa cuidar bem de você. Você precisa se amar. Você precisa disso para que você possa amar ao próximo. Como você vai poder amar alguém se você não quer bem a si mesmo? Como você vai amar o próximo se você não se aceita? Como, irmãos, isso vai ser possível? Como Jó sofreu, é um texto que também sempre vem à nossa mente. Muitos acreditam que Deus é quem é o cruel. Queria que você abrisse lá no livro de Jó, lá no capítulo 30, Jó capítulo 30, vamos ler do versículo 21 ao 23. Jó 30, versículo 21. Veja o que ele diz: Tu foste cruel comigo, com a força da tua mão tu me combates. Levantas-me sobre o vento e me fazes cavalgá-lo, dissolves-me no estrondo da tempestade. Pois eu sei que me levarás à morte e à casa destinada a todo vivente. De um montão de ruínas não estenderá o homem a mão, e na sua desventura não levantará um grito por socorro. Acaso não chorei sobre aquele que atravessava dias difíceis, ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Aguardava eu o bem, e eis que me veio o mal. Então, irmãos, Jó é alguém que também lamenta, e aqui no texto diz que Deus foi cruel com ele. E aí Jó também, em determinado momento, amaldiçoa o dia em que nasceu. Alguém que também, em determinado momento, começou a ser cruel consigo mesmo, não é? E os amigos, entre aspas, ainda por cima, o acusavam de que ele devia ser o culpado mesmo. Talvez alguma culpa oculta que você não saiba. Então, há um sentimento de muitos de que, se Deus me abandonou, eu vou me abandonar também. Muitos podem pensar nesse momento de angústia, como Jó estava atravessando. Ora, se Deus está sendo cruel comigo, eu vou ser cruel comigo também. Eu vou chutar o balde, eu não quero mais saber, eu não quero mais saber de mim mesmo, não é? Vou me lançar por aí, vou desistir, me entregar, não vou mais lutar. Mas Deus prometeu amparo e proteção, irmãos. Veja bem, prometeu amparo e proteção. Deus não prometeu e não tem prazer na crueldade. Deus não tem prazer, né, no sofrimento. Muitas vezes Ele usa o sofrimento mais com um fim benéfico para nós, para que nós possamos sair das experiências fortalecidos. Mas Ele prometeu proteção e não crueldade. Voltando lá ao livro de Deuteronômio, no capítulo 31, o capítulo depois que nós lemos, Deuteronômio 31, versículo 6, veja só o que a Bíblia diz. Deuteronômio 31, 6. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. As palavras do Senhor Jesus: eis que estarei convosco todos os dias. É isso? Até quando? Até a consumação do século. Então a promessa de Deus é de proteção,
é de amparo, é de cuidado, não é de crueldade. Deus não é cruel. Na antiguidade, né, muitos achavam que Deus, a imagem que tinham de Deus era de um homem cruel, que se errássemos ou se fugíssemos da linha, ele seria cruel com os homens, mas a promessa dele é de amparo e proteção. Enquanto Jó era cruel consigo mesmo, ele não ajudava em nada, irmãos. Lá no capítulo 30, do versículo 26 ao 31, que eu cheguei a ler o 26, aguardava eu o bem, e eis que me veio o mal. Esperava a luz, veio-me a escuridão. O meu íntimo se agita sem cessar, e dias de aflição me sobrevêm. Ando de luto, sem a luz do sol, levanto-me na congregação e clamo por socorro. Sou irmão dos chacais e companheiro de avestruzes. Enegrecida se me cai a pele e os meus ossos queimam em febre. Por isso a minha harpa se me tornou em prantos de luto e a minha flauta em voz dos que choram. Veja o que Jó faz consigo mesmo, porque ele aguardava o bem e não veio. Então ele começa com a aflição, começa a mostrar um retrato de alguém que não tem paz. Mais uma vez, os dois animais, chacais e avestruzes, porque eles simbolizam o deserto, irmãos. O deserto que cada um de nós pode passar. Mas, se nós ficarmos nesses momentos, olhando para a nossa situação e querendo andar de luto, sem a luz do sol, afligidos, com ossos, né, como se estivessem com febre, caindo, desfalecidos, com um joelho já sem se endireitar, assim não nos ajudamos, assim não fazemos bem a nós, não é assim que Deus quer. Lá no texto que nós lemos em Deuteronômio, Deus diz: sede fortes e corajosos, não temais, porque eu estou convosco. Então, quando nós assumimos esse papel de cruéis conosco, não nos ajudamos. Nós acabamos trazendo mal para nós mesmos. E mais uma vez, lugar árido, seco, solidão, deserto. É isso o que nós temos quando praticamos a autocrueldade. E ainda no livro de Jó, agora no capítulo 39, Jó capítulo 39, versículo 13 ao 18, ele diz assim: mais uma vez, o animal do deserto, o avestruz bate alegre as asas, acaso, porém, tem asas e penas de bondade? Ele deixa os seus ovos na terra e os aquenta no pó, e se esquece de que algum pé os pode esmagar, ou de que podem pisá-los os animais do campo. Trata com dureza os seus filhos como se não fossem seus. Embora seja em vão o seu trabalho, ele está tranquilo, porque Deus lhe negou sabedoria e não lhe deu entendimento. Mas quando de um salto se levanta para correr, ri-se do cavalo e do cavaleiro. Veja, queridos, que Deus aqui nesse momento faz o retrato, não é, do avestruz, como ele tem a fama de ser um animal que não tem bondade, porque não cuida bem dos seus filhos, né, das suas crias, dos ovos que ele põe. Mas ainda assim, mesmo sendo assim, como Deus lhe negou sabedoria, ele não sofre com isso. Ele tem qualidades apesar disso. Apesar dos seus defeitos, ele diz aqui que quando de um salto se levanta para correr, ele se ri do cavalo. Ele tira onda com o cavalo, irmãos. Ele sai, ele é um dos animais que corre mais rápido. Ele se ri desses animais e do cavaleiro. Então, irmãos, a lição para nós: a misericórdia de Deus se manifestou. Deus, ao contrário do avestruz, te deu sabedoria, sim ou não? O homem é um ser racional. Ele deu sabedoria a nós. Nós não somos como os avestruzes, não temos que ser como eles. Primeiro, não temos que
ter o deserto como nosso habitat. Nós não temos por que ser cruéis como eles, embora o sejam até irracionalmente, por instinto. Mas, como os avestruzes, temos qualidades. Deus deu a você dons, deu talentos, deu vida. Deus pagou um alto preço pela sua vida para que você fosse reconciliado com Ele. Então, Deus nos dá um alerta. Eu dei a vocês sabedoria e entendimento. O homem é alma vivente, feito à imagem e semelhança dele. Não é como nenhum dos animais. O homem está acima. Tanto que deu ao homem para dominar sobre todos os animais. Então o homem, já Jesus dizia, nós valemos mais do que muitos pardais. Então, Deus não nos colocou como seres irracionais, como seres que estão aí para viver no deserto, para viver em sofrimento, cruéis com os outros e com nós mesmos. Deus não nos criou para isso. Então confie em Deus. Confie em Deus que Ele te fortalece. Ele fortalece a nossa vida, o nosso braço. Voltando lá ao livro de Isaías, lá no capítulo 40, do versículo 27 ao 31, diz assim: Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não fatigam. Aqui o texto diz que, no início, o povo até pode dizer: o meu caminho está encoberto ao Senhor. Ó Senhor, o Senhor não está vendo o meu sofrimento? Senhor, o Senhor está sendo cruel comigo? O Senhor me abandonou, vou me abandonar também. Eu vou chutar o balde, eu vou me lançar por aí, eu vou cair na desgraça. Mas Deus aqui está dizendo: você não sabe, você não ouviu que eu, o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, dou força ao cansado, multiplico as forças aos que não têm nenhum vigor? Então, queridos, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te dê força, que o Senhor te levante, porque mais uma vez a sua graça se manifestou aos homens em Jesus. A misericórdia de Deus, graça, foi manifesta aos homens. Falei disso aqui na quinta-feira retrasada, da passagem da mulher adúltera, quando Jesus ali manifesta a graça e a misericórdia aos homens. Então, não tem por que ser assim. Há uma alternativa. Para a gente encerrar, volta lá no texto de Provérbios, capítulo 11, verso 17, diz assim no início: o homem bondoso faz bem a si mesmo. Nós temos então a opção de exercer a misericórdia e a bondade. Mais uma vez, queridos, tem gente que é craque em exercer misericórdia e bondade com os outros. Quando é consigo mesmo, é impiedoso, é cruel, é malvado. Não tem por que ser assim. A alternativa é: faça bem a si mesmo. Seja um homem bondoso, exerça a misericórdia consigo mesmo. Veja o que Davi diz lá no Salmo 23, no versículo 6, famoso salmo, né, na visão da ovelha. Salmo 23, versículo 6, diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. A opção: seja bondoso, seja misericordioso, porque isso vai te seguir por todos os dias da tua vida. Tome a opção de ser assim
pelo resto da sua vida e habite na casa do Senhor para todo sempre, onde há também misericórdia e bondade. Seja, né, um propagador, assim como Deus foi bondoso e misericordioso, haja também assim, e as bênçãos decorrentes da bondade, irmãos, são eternas. As da maldade, né, nós vemos lá no texto em Deuteronômio, nos versículos capítulos 27, 28, vemos lá as maldições decorrentes da desobediência. Mas a obediência, ela tem frutos eternos. Ela tem consequências na nossa eternidade. Então Deus é abençoador dos justos. Para a gente encerrar, Provérbios 11, verso 23. O desejo dos justos tende somente para o bem, mas a expectação dos perversos redunda em ira. Ou seja, o que o perverso espera, ira sobre ele. Mas o justo deseja sempre o bem. O seu desejo se inclina sempre para o bem. O perverso, queridos, só pode esperar a ira sobre ele de alguém que escolheu ser cruel consigo mesmo, porque escolheu ser desobediente. Então escolha, use bem o seu livre-arbítrio, não viva num deserto de sofrimento, escolha a vida e ande de cabeça erguida. Deus tem bênçãos para você, não seja cruel consigo mesmo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Ó Pai amado, ó Deus querido, Senhor, nós ouvimos a Tua palavra e sabemos, meu Deus, que há diante de nós propostas feitas por Ti, meu Deus, na Tua palavra, as propostas da bênção, da obediência e as propostas também de uma vida de maldição decorrente da desobediência. Mas o Senhor nos diz, escolhe a vida, para que você possa viver, para que você possa prosperar. Meu Deus, todas as nossas escolhas têm consequências, e muitos de nós, Pai, têm escolhido não fazer o bem. Primeiro, meu Deus, uma vida de autocrueldade por escolher a desobediência, escolher o pecado, meu Deus, o isolamento, sofrimento, deserto. Tudo isso, meu Deus, traz sequidão. Como vimos aqui o retrato do povo já desolado, depois de um cerco, já com fome, com desgraça, desolação, cidade destruída. Meu Deus, é isso o que espera no final da estrada da desobediência, da crueldade. Mas se escolhermos, Deus, o caminho da bondade, se escolhermos o caminho da misericórdia, se escolhermos os Teus caminhos, o caminho da obediência, meu Deus, o retrato é outro. Não estaremos como aqueles na cidade de Jerusalém. Continuaremos mais alvos do que a neve. Continuaremos, meu Deus, restaurados. Continuaremos com as nossas vestes de justiça, porque queremos, Pai, temos prazer nos Teus caminhos. Ó Deus, fala com cada um de nós, que nos nossos momentos de angústia, de aflição, que não nos voltemos contra Ti, que não desistamos, meu Deus, que não venhamos a nos abater, mas, Pai, fortalece, dá vigor a cada um dos meus irmãos, que eles não escolham, Pai, o caminho do sofrimento, mas que eles ouçam a palavra e a promessa do Senhor, de cuidar, de proteger, de abençoar. Pai, que possamos ouvir as Tuas propostas e tomar a decisão correta, porque cabe a cada um de nós, meu Deus, o livre-arbítrio. Assim, Pai, oramos. Fala conosco e nos ensina. É a oração que fazemos em nome de Jesus.